Aí Maria Eduarda botou, eu assisti metade, falta assistir o resto. Tomara que você não responda assim. Você tem namorado? Você nunca se responde assim, eu tenho metade. Mas tá bom, entendi, Maria Eduarda. Tô brincando com você. Galera, gravação iniciada. Boa tarde a todos e todas, alunas presentes. Hoje vamos para a nossa aula de número 20. E a primeira aula do módulo 2. A minha programação previa 19 aulas no módulo 1 e 18 aulas no módulo 2. Hoje é a primeira aula dessas 18 aulas finais. Aulas finais estas que estão colocadas aonde no planejamento? Vou compartilhar com vocês agora. Começou, acabou a cor amarela, não foi? Do planejamento, acabou a cor amarela, ó, toda essa parte inicial. E agora vem essa parte verde. Uma primeira boa notícia. Essa segunda parte agora tem mais vídeos ou menos vídeos? O que vocês acham? Menos? Tem menos. O total de vídeos é 43. Foram 27 para a primeira parte, a parte amarela, e quantos para agora? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Olha a matemática, eu precisando aí da matemática. Que conta? 43 menos 27. Dá quanto? Quarenta e três menos 27. Dá quanto? 16. 16. Então, a primeira parte foram 27, a segunda parte 16. Quantos ao menos? 11 vídeos a menos. Essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? É que a maior parte desses assuntos agora são matérias realmente novas para vocês. A primeira parte da matéria já tinha elementos que vocês já tinham estudado em algum momento da vida de vocês, ou deveriam ter estudado pelo menos. Tá? A partir de agora, a matéria tem mais coisas novas. Então, faz sentido a gente ter um volume, uma quantidade de matérias menor em função da novidade. Concordam comigo? Bem, então para a aula de hoje, do dia 5 de agosto de 2021, nós vamos falar do conceito de módulo de um número. Conceito de módulo, módulo de quê? De um número. Conceito de módulo de um número. As propriedades envolvendo o módulo e as identidades modulares. Para essa aula de hoje, eu pedi que vocês assistissem o meu vídeo 28. Quem prefere os vídeos do Ferreto, 54 e 55. Ferreto tem vídeos mais curtos, só que ele tem mais vídeos do que eu, hein? Enquanto a minha playlist tem 43 vídeos, a dele tem 80 e cacetada. Ou seja, ele tem o dobro de vídeos que eu. Por isso, esse é um dos motivos que os vídeos dele são mais curtos. Tá? Na próxima segunda-feira, que é o dia 9, eu já vou liberar a P5, com a matéria envolvendo o módulo. O que eu vou falar hoje e o que eu vou falar na próxima segunda-feira, que já vai incluir equações modulares, vai cair na nossa primeira prova de módulo. Tá certo, pessoal? Pronto, essa é a primeira ideia. Alguém gostaria de fazer tem alguma pergunta, tem alguma observação, tem uma reflexão, tem algo a falar, pessoal? Posso começar a aula, então? Então, vou começar a aula. Então, a gente vai falar do conceito de módulo, vai tentar falar de propriedades. Então, vamos lá. Pessoal, o que é módulo de um número?
Alguém sabe responder essa pergunta? A distância do número até a origem. Exatamente. Exatamente. Então, você tem aqui a reta real, onde você coloca os números. A origem é o zero, né? Que separa a parte positiva da reta real da parte negativa. Se eu tenho aqui o número 7, qual é o símbolo usado para módulo mesmo? Como é que eu represento o módulo de um número X? Como é que eu represento isso? Um módulo entre o quê? Duas barras verticais. O símbolo de módulo é representado por duas barras verticais. Então, como é que eu leio isso aqui que eu acabei de escrever? Pessoal, como é que eu leio isso aqui? Módulo de quanto? De 7. De 7. E segundo o que a colega respondeu para a gente, o módulo de 7 nada mais é do que a distância do número 7 até a origem. Quanto vale essa distância, pessoal? 7. Essa distância vale 7. Quanto é o módulo do número menos 3? Onde é que está o número menos 3? Ele está aqui do lado esquerdo. Vamos supor que esteja aqui. Vamos supor que aqui esteja o menos 3. Eu quero saber quanto vale essa distância daqui. Qual é a resposta? 3. 3. Então, corretamente foi falado que o módulo de um número, primeira informação básica, o módulo é uma distância. E quando você faz distância entre dois objetos, esse número só faz sentido se ele for o quê? Positivo. Exatamente. Toda distância é positiva. Então, sendo bem objetivo, para que serve o módulo, então? Matematicamente falando, para que a gente utiliza o módulo? Quando eu quero me livrar de quem? Quando eu quero me livrar, eu quero tornar os números positivos. Toda vez que eu quiser tornar os números positivos, eu devo usar o quê? Módulo. Mais um exemplo. Raiz de 5. Está mais ou menos aqui. Quanto é o módulo de raiz de 5, pessoal? Quanto vale essa Raiz de distância? 5. Exatamente. Exatamente. O módulo de raiz de 5 vale 5. Ou seja, ele não precisa ser um número inteiro para ter módulo, não é isso? Os números irracionais têm módulo. Quanto é que vale o módulo da fração? Módulo da fração 1/7. Resposta. 1/7. 1/7. Onde está 1/7? É um cara que está aqui bem pertinho do zero, ó. A distância desse número aqui, que é 1/7, até o zero, essa distância aqui vale 1/7. Então, é fácil, né? Agora vamos continuar a brincadeira. Aqui. Quanto vale o módulo de 5 menos 3? 5 menos 3. Ou 2. Exatamente. Pode escrever 5 menos 3, a gente sabe que 5 menos 3 é 2. E quanto é que vale o módulo de 3 menos 6? 6 menos 3. Exatamente. Qual é o cuidado que eu preciso ter agora aqui?
aqui eu mantive a ordem dos números. E por que aqui eu inverti? Dos números que eu tinha antes. Porque se tirar 6 de 3, o número vai ser negativo. Eu tenho a obrigação de dar resultados o quê? Positivos. Então, você pode... vai ter uma situação que você vai repetir e vai ter uma situação que você vai trocar. Quando é que você vai repetir? Um número. O módulo de um número, quando é que você vai repetir para dar o resultado? Subtrair. Oi? Quando é que você vai repetir? Subtrair, quando der para subtrair e der resultado positivo. Certo. E quando é que você vai trocar? Quando a subtração der resultado a números negativos. Exatamente. Então, vamos continuar aqui a brincadeira. Quanto é o módulo de 5? Quanto é o módulo de 3? 3 menos raiz de 5. Quanto é esse módulo? Quem é maior, o 3 ou a raiz de 5, pessoal? O 3. O 3 é maior. Onde está localizado o número raiz de 5? Na reta real. Entre 2 e 3. Entre 2 e 3, exatamente. O raiz de 5, ele é aproximadamente, trabalhando com uma casa decimal, 2,2. Lembrando que ele pertence aos irracionais e ele possui infinitas casas decimais. Então, todo número que tem infinitas casas decimais, o máximo que eu posso fazer é aproximá-lo. Esse tio aqui que eu acabo de usar é o símbolo de aproximação. Então, raiz de 5 está aqui, mais perto de 2 do que de 3. Estou certo ou estou errado? Se 3 é maior que raiz de 5, a subtração desses dois números vai dar positivo ou vai dar negativo? Positivo. Então, quanto é que é o módulo de 3 menos raiz de 5? 3 menos raiz de 5. Exatamente, você só repete. Agora, se eu perguntasse, quanto é o módulo de 2 menos raiz de 5? Raiz de 5 menos 2. Exatamente, por quê? Porque raiz de 5 é maior. Como raiz de 5 é maior, esse resultado aqui é negativo. E toda vez que for negativo, o módulo, para escrever o módulo, eu tenho que trocar a ordem da subtração. É como se eu pegasse o quê? Vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho. Aqui. Aqui o que está dentro é o número que eu estou calculando o módulo. Aqui fora é o resultado, que eu chamo de módulo. Mesma coisa aqui. Aqui é o número que eu estou calculando o módulo. Aqui fora é o resultado do módulo. Teve uma situação que o módulo deu igual ao próprio número. E teve uma outra situação que o módulo deu... O que é que 3 é de menos 3, pessoal? Eu uso uma palavrinha na matemática. Qual é? 3 é o quê? simétrico. É o simétrico. Pode falar o oposto também, se quiser. Então, vai ter um caso que vai dar o próprio número, que foi esse caso aqui de cima, vai dar o próprio número, e vai ter um outro caso que vai dar simétrico. Quando é que vai dar o próprio número, pessoal? Quando o resultado for positivo. Quando o número, não precisa nem falar de resultado, porque eu estou falando de um número. Quando é que o módulo de um número vai dar o próprio número? Quando esse número for positivo. E quando é que o módulo de um número vai dar o seu simétrico? Quando o número for negativo. E o simétrico de um número negativo, o que é que ele é? Positivo. Exatamente. Então, por isso, do uso da palavra simétrico. Agora,
querendo falar em uma definição. Então, se eu perguntasse na prova, defina o que é módulo. Definição, vamos lá. Módulo de x, ele pode ser duas coisas. O quê? Que eu acabei de falar. Ele pode ser o próprio número e ele pode ser o seu simétrico. Quando é que vai ser o próprio número? Se esse número, se esse cara aqui for o quê? For positivo. Como é que eu escrevo isso? Usando álgebra, x o quê? Maior que zero. Né? Isso aqui é ser positivo. Isso aqui é ser positivo. E aqui foi o próprio número. Foi o próprio número. Porque ele foi positivo. Agora, quando é que vai dar o simétrico dele? Quando for negativo, menor que zero. Se isso for menor que zero. Ser menor que zero quer dizer ser o quê? Ser negativo. Então, o módulo de um número é igual ao próprio número se ele for positivo. O módulo de um número vai ser o seu simétrico se ele for negativo. Gente, essa definição é muito, mas muito importante. E nós vamos usá-la a partir de agora muito. Então, fiquem ligadas para essa definição. Acabamos de definir módulo. Eu tinha feito aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu tinha feito aqui, né? Aqui no Tablet, para vocês verem a ideia de distância, né? Então, ó, eu pego aqui um número, ó, e estou botando a distância dele até onde? Até o zero, né? Ó, então o número aqui, nesse momento, tá quanto o número? Quanto é que vale x aqui? 7,531. Qual é o módulo? Quanto é que vale o módulo de 7,531? Resposta? 7,531. Exatamente. Então, essa distância aqui é o módulo. Então, agora, se ele for negativo, né? Tá aqui. Quanto é que vale o módulo de menos 8,531? 8,531. Exatamente. Então, se ele for negativo, sempre vai dar um simétrico. O simétrico de menos 8,531 é 8,531. Então, módulo é uma distância. Módulo é uma distância. Então, fiquem ligados, porque se você escrever, a partir de agora, que o módulo de algum número deu negativo, você está assassinando a definição. Como vocês não querem ser presos, né, por um assassinato, então, vocês vão ficar ligados para não assassinar ninguém. Se eu perguntar agora, atenção. Quanto vale o módulo de x menos 3? Se x menos 3 for maior que zero, é igual a x menos 3. Exatamente. Vai valer ele mesmo se x menos 3 for o quê? Maior que zero. Peraí, mas o que é que eu acabo de escrever aqui? Isso aqui é o quê, matematicamente falando? Qual é o nome que eu dou para isso, pessoal, que nós estudamos? Inequação. Uma inequação. Eu preciso resolvê-la. Se x menos 3 é maior que zero, x é o quê? Resolvendo ela. Maior que 3. X é maior que 3. Pessoal, é ou não é verdade que para números maiores que 3, ou seja, nessa região aqui, o módulo de x menos 3 vai ser igual ao próprio x menos 3. É verdade ou é falso isso aqui, então? Verdade.
Isso aqui é verdade para que região? Maior que 3. Por exemplo, se eu botar o 7, vai funcionar? Sim ou não? Sim. Sim, Por quê? porque 7 é maior que 3. Exatamente. E é Porque verdade. o 7 é maior que Menos 3 3. dá 4. Quanto vale o módulo de 4? Vale 4. Agora, se para essa mesma igualdade eu colocasse agora o 2, vai funcionar com o 2, pessoal? Não, Por que não vai funcionar com 2? porque o 2 é menor que 3. Exatamente. Então, quanto é 2 menos 3? Dá quanto? Menos 1. É verdade que o módulo de menos 1 é igual a menos 1? Verdade ou falso? Falso. Falso. Por que é É falso? 1. Porque é 1. O módulo vai ser positivo. O módulo não pode dar resultado negativo. É um absurdo se você disser que o módulo é negativo. Agora, qual é a outra possibilidade? O módulo de um número pode dar ele mesmo. E qual é a outra possibilidade agora para o módulo de um número? Ele pode dar quem? O seu simétrico. Quem é o simétrico de x menos 3? Menos x mais 3. Ou seja, você troca os sinais. Quando é que eu vou pegar o simétrico? Quando o x for menor que 0. Não, x não. Quando o número... Quem é o número em questão que eu estou fazendo o módulo aqui? X Menos 3. Quando x menos For 3 for menor que 0. Resolvendo essa equação, se x menos 3 é menor que 0, qual é o valor de x? X é menor que 3. Então, para x menor que 3, qual vai ser a igualdade que vai funcionar? O módulo de x menos 3 vai ser igual a quem? Menos x A x 3. mais 3. Vamos ver se é verdade. Vai funcionar essa desigualdade, essa identidade aqui, vai funcionar para o número 6, pessoal, para o número 7? Sim ou não? Se no lugar do x eu botar o 7, vai funcionar? Não. Não, por que não? Porque 7 é maior que 3. Exatamente. Foi dito aqui claramente que só vai funcionar se x for menor que 3. Só vai funcionar na região amarela. Então, o 7 está aqui nessa região. Claro que não vai funcionar. E vai funcionar se eu colocar o 1, pessoal, no lugar do x? Sim. O que é que vai funcionar agora? A região amarela. O 1 está na região amarela, exatamente. E quem está na região amarela, eu devo usar realmente o simétrico, como foi usado aqui. Vamos só confirmar. Quanto é 7 menos 3? É quanto mesmo? É 4, né? E quanto é menos 7 mais 3? Menos 4. E é verdade que o módulo de 4 é igual a menos 4? É verdade ou é falso? Falso. É falso. No segundo agora, quanto é que dá 1 menos 3, pessoal? Dá menos 2. Menos 2. Né? E quanto é que dá menos 1 mais 3 aqui? Dá 2. E é verdade que o módulo de menos 2 dá 2, pessoal? Sim. É verdade, sim. Por quê? Porque módulo de qualquer número, não interessa quem seja ele, tem que dar sempre um número, o quê? Positivo. Positivo. Então, essa é a definição. O módulo, né, se eu pudesse resumir, professor, o que é que, né, o módulo serve para quê? Que situação? O módulo, a gente quer tornar os resultados positivos. Como as distâncias são positivas, quando a gente fizer um módulo de um número, a gente quer tornar o resultado positivo. Se você disser que um módulo dá um resultado negativo, então você está cometendo um erro de definição grave. Quem entende
essa propriedade aqui, que a gente acabou de escrever agora, quem entende isso aqui que eu acabei de escrever, essa pessoa já está habilitada a resolver equações modulares. Quem não entende isso aqui que eu escrevi, então a equação modular pode se tornar mais difícil. Então, eu não resolvi equações modulares ainda, mas eu estou dizendo que essa é a base. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês responderem. Isso aqui é verdade ou é falso? Falso. Alguém podia ler essa sentença usando português? A e B são números quaisquer. São números quaisquer. Então, como é que eu leria essa sentença? A soma de dois números, melhor dizendo, o módulo da soma de dois números é ou não é igual à soma dos módulos? Verdade ou falso? E se for falso, eu quero um exemplo para mostrar que está falso. Se for falso, cadê o exemplo? Chute um valor para A e um valor para B que vai dar problema. Porque, por exemplo, se eu botar A igual a 5 e B igual a 3, vai ser verdade ou vai ser falso? E aí, galera, se eu botar o 5 e o 3 no lugar do A, eu boto 5. No lugar do B, eu boto 3. A sentença vai ser verdadeira ou vai ser falsa, pessoal? Aí vai dar verdadeira. Aqui vai dar verdadeira. Mas se colocar um número negativo, vai dar falso. Exatamente. Então você poderia propor aí, diga aí um par de números que vai falhar essa sentença. A igual a quanto? Proponha. A igual a quanto? Menos 5? Menos 5 e B igual a quanto? 3? 3. Então, vamos substituir para ver se é verdade. O A é menos 5. Aí botei menos 5. O B é 3. O A é menos 5. E o B é 3. Quanto é menos 5 mais 3? Menos 2. Menos 2. Quanto é o módulo de menos 5? 5. Quanto é o módulo de 3? 3. E é verdade que o módulo de menos 2 é igual a 5 mais 3? Quanto é Falso. 5 mais 3? 8. E quanto é o módulo de menos 2? 2. E 2 é igual a 8? Não. Não, 2 não é igual a 8. Então, essa sentença, se você encontra um caso que fale, então eu digo que a sentença é falsa. Então, isso aqui não é uma propriedade do módulo. Eu só falo que uma coisa é válida quando ela vale sempre. Quais são os casos que vão dar problema? Se eu botar os dois números negativos, vai dar problema? O que é que vocês acham? Se eu botar A igual a menos 5 e B igual a menos 3, vai funcionar ou não vai funcionar a sentença? E aí, galera? Vou substituir, ó, mais, vou substituir bem devagarzinho. Substituir ou não substituir corretamente, pessoal? No lugar do A, botei quanto? No lugar do A, botei quanto? Menos 5. E no lugar do B, botei quanto? Menos 3. Pronto. Quanto é que dá menos 3 somado com... Desculpa, quanto é que dá menos 5 somado com menos 3? Menos 8. Dá menos 8. Quanto é o módulo de menos 5? 5. Quanto é o módulo de menos 3? 3. 3. Quanto vale do lado direito aqui 5 mais 3? 8. E quanto é que vale agora do lado esquerdo o módulo de menos 8?
Foi. Verdade ou falso agora? Verdade. Verdade. Qual é o caso que essa sentença sempre vai falhar? Número Se o A for negativo, Se o A for negativo, ó, o A foi negativo e não falhou. número com sinais diferentes. Números com sinais diferentes. Essa é a resposta. Exatamente. Veja que os sinais aqui são diferentes. Qual é o outro caso, então, que vai falhar também? Aproveitando essa frase agora. Eu queria agora um outro caso que também vai falhar. A igual a quanto? Menos 7. Vamos começar a trocar. Agora eu vou pegar um A positivo. E qual é o caso que vai falhar? Diga aí um valor que falhe. Menos 3. Pronto, agora vai falhar. Porque os sinais são o quê? Diferentes. Exatamente. Ou seja, se eu substituir lá na sentença 5 somado com menos 3, vai ser igual a módulo de 5 mais módulo de menos 3. Quanto é que dá 5 somado com menos 3? 2. Vai dar 2. Módulo de 5 dá 5, módulo de menos 3 dá 3, e 5 mais 3 vai dar 8, e o módulo de 2 vai dar 2. Então, vai falhar de novo. Entenderam, então, o que é uma propriedade? Quer dizer, uma propriedade é uma sentença desse tipo aqui, que sempre funciona. Então, essa não é propriedade, essa não serve. O correto, então, seria escrever que vai ser igual em alguns casos e vai ser diferente em outros casos. Agora, eu queria uma propriedade que sempre funcionasse com módulo. Alguém sabe dizer alguma? Vamos começar pela propriedade... propriedade 1 aqui. Propriedade 1. Alguém sabe dizer uma propriedade que sempre funciona? Vou dar aqui a primeira. O módulo de um número é igual ao módulo do seu simétrico, verdade ou falso? Verdade. Verdade, né? Ou seja, uma das características de números simétricos é justamente isso. Esses dois números aqui estão a uma mesma distância da origem. Estou certo ou estou errado? Qualquer número isso vai acontecer. Ou seja, se eu escolher o x 347, vai dar certo? Sim ou não? Sim. Isso é verdade ou é falso? Verdade. Isso é verdade. Pronto. Então, como é que eu falaria essa propriedade, então, falando português? O módulo de um número é sempre igual a quem? O módulo do seu simétrico. Exatamente. Essa seria uma primeira propriedade que sempre vai funcionar. Vamos para uma segunda agora. Deixa eu ver. O módulo de um produto, será que é uma propriedade? É igual ao produto dos módulos? Veja que Verdade. eu fiz essa propriedade com que operação agora há pouco? E que falhou? a multiplicação. Adição. Eu fiz com adição. Agora há pouco eu fiz com adição e nós vimos que falhava, dava certo para uns casos, mas falhava para outros. E essa vai funcionar sempre? Sim. O que vocês acham? Por quê? Que eu vi no seu vídeo. Ah, coluna, hein? Vamos ver um caso aqui. Mas legal sua sinceridade. Como é que ficaria aqui? Menos 5 vezes 3. Igual a quem? Isso é verdade ou é falso? Vamos lá. Quanto é que dá menos 5 vezes 3? Menos 15. Dá menos 15. Quanto é que dá módulo de menos 5? 5, né? Quanto vale módulo de 3? 3. 3. Quanto dá 5 vezes 3? 15. E quanto é o módulo de menos 15? 15. Então, deu certo. Com sinais diferentes.
de A e de B. Se eu botar sinais iguais, vai dar problema? Vou pegar os dois negativos agora. Será que agora vai dar problema? Ou seja, módulo de quem? Me ajudem? Menos 5 multiplicado por menos 3. Eu sou obrigado a usar parênteses para a gente entender que os números são negativos. Segunda propriedade, módulo de menos 5 vezes o quê? Módulo de menos 3. Quanto dá a multiplicação do número menos 5 pelo número menos 3? 15. Positivo, né? Porque na multiplicação menos com menos dá mais. Isso aí. Quanto vale o módulo de menos 5? 5, Quanto vale o módulo de menos 3? 3, 5 vezes 3. 3. 5 vezes 3? 15, 15. E quanto vale o módulo de 15? 15. Eu 15. volto a perguntar, por que essa propriedade sempre funciona, pessoal? Alguém podia dar uma resposta usando português? Por que essa propriedade sempre vai funcionar? Porque você tem módulo, em todos os termos, né? Quer dizer, se você tem um módulo do lado esquerdo, então esse resultado vai dar obrigatoriamente positivo. Estou certo ou estou errado? Você tem módulo aqui do lado esquerdo. Do lado direito, você também tem um módulo e um número. Também vai dar positivo aqui, não vai? E o módulo de B vai dar o quê? Positivo. E positivo vezes positivo dá o quê? Positivo. Positivo. Então, aquilo que não valeu para adição, vai valer para multiplicação. Já que falamos de adição e de multiplicação, vamos ver as outras operações? Vamos lá, qual delas é verdade aqui? A menos módulo de A menos B é igual a módulo de A menos módulo de B. É verdade ou é falso? E a outra? Módulo de A dividido por B é igual a módulo de A dividido por módulo de B. E aí, pessoal? Qual é a propriedade que vale? A segunda, a terceira, nenhuma delas ou as duas? Essa aqui seria a propriedade 3 e aqui seria 4, sim ou não? O que vocês acham? A gente já sabe que vale para multiplicação e não vale para adição. A gente acabou de discutir que vale para multiplicação e que não vale para adição. E aí, qual propriedade vale? A 3, a 4, nenhuma delas ou as duas? A 4. A 4 funciona, tá certo. E a 3 não funciona não? Não sei. Quais são os pares de operações inversas que vocês aprenderam até hoje? Qual foi o primeiro par de operações inversas que vocês aprenderam? Adição e subtração. Exatamente. Qual foi o segundo par? Divisão e multiplicação. Exatamente. Se vale para adição, dá para desconfiar o quê? Se não vale para adição, também não vai valer para o seu par. Também não vale para subtração. Exatamente. Então, essa propriedade aqui, na verdade, não existe. Essa está correta. Alguém podia provar para mim que a propriedade 3, então, falha? Alguém podia dar um exemplo que vai falhar? A igual a quanto? B igual a quanto? Me ajudem. A igual a 7. A igual a 7. B igual a menos 3. Vamos ver. Você está dizendo que vai falhar. Então, vou escrever aqui. A menos... Desculpa. A é 7. Foi mal. A é 7. 7. Menos daqui. Menos 3. Que o B é menos 3. Vai ser igual ao módulo de 7. Menos
módulo de menos 3. Então, vamos ver se o exemplo dado realmente não funciona. Quanto vai dar aqui do lado esquerdo? Quanto é que dá 7 menos menos 3? 10. Vai dar 10. Vai ficar módulo de 10. Quanto é que vale o módulo de 7? 7. 7. Esse menos aqui é da fórmula. Quanto vale o módulo de menos 3? 3. E quanto vale 7 menos 3? 4. E quanto vale o módulo de 10? 10. E é 10. verdade que 10 é igual a 4? Mentira. Mentira. Então, beleza. Esse exemplo já derruba a propriedade 3. Quais os exemplos que vão dar certo aqui a propriedade? Alguém desconfia um caso que vai dar certo agora a propriedade? Sete e 3? Exatamente. 7 e 3 vai funcionar. Por que vai funcionar? Vai ficar 7 menos 3, aqui, igual a módulo de 7, menos módulo de 3. E verdade, ó, módulo de 7 dá 7, módulo de 3 dá 3, 7 menos 3 dá 4. Quanto é o módulo de 4? 4, né? Então, vê que funciona. Quando vai funcionar e quando não vai funcionar? Se os sinais forem opostos, não vai funcionar. Igual O na mesmo exemplo que a gente falou para cá vai ser essa mesma ideia. Essa propriedade valeria se os sinais de A e B fossem sempre iguais. Mas toda vez que os sinais forem diferentes, ferrou. Pronto. Então, a gente acabou de aprender que não vale nem para adição, nem para o quê? Subtração. Agora, a gente acabou de ver que vale para multiplicação e vai valer também para quem? Divisão. Vai valer também para divisão. Ou seja, vai valer para divisão. Por quê? O motivo é o mesmo do outro. Aqui, como é o módulo de um número, vai dar sempre positivo. Aqui, como é o módulo de um número, vai dar sempre positivo. Aqui, como é o módulo de um número, vai dar sempre positivo. E positivo, dividido por positivo, mais com mais na divisão, sempre dá o quê? Mais. Dá mais. Então, nunca vai ter problema. Nunca os sinais serão diferentes. Então, fiquem ligados que as propriedades com adição e com subtração não funcionam, mas as propriedades com multiplicação, então eu vou apagar essa 3 aqui, que não é a propriedade, vou só apagar ela, e essa, na verdade, vou botar para cá, então qual é a propriedade 3, então? Módulo de A sobre B é igual, quem? Módulo de A sobre módulo de B. Sempre funciona isso. Alguém saberia dizer outra propriedade? Além dessas 3? Olha uma propriedade aqui bem importante. O módulo de um número, atenção, hein? É igual a esse número elevado ao quadrado, tirando a raiz quadrada dele. Pessoal, isso aqui sempre funciona. Alguém saberia explicar por quê? Por exemplo, vamos testar aqui com um x igual a menos 7, tá? Como é que ficaria essa propriedade usando menos 7? O que é que eu escreveria? Módulo de menos 7 é igual a quem? 7. Menos 7 ao quadrado. E depois eu tenho que fazer raiz quadrada. Quanto é que dá o módulo de menos 7, pessoal? 7. 7. Quanto é que dá menos 7 ao quadrado? 49. 49. É o número menos 7 multiplicado por ele mesmo. Não é isso, pessoal? E a gente sabe que na multiplicação menos com menos dá o quê? Mais. Dá mais. E quanto é a raiz quadrada de 49? 7. 7. Eu volto a perguntar, por que essa propriedade sempre funciona?
Alguém podia me explicar? Primeiro que tem que ser falado é que a potenciação é a operação inversa de quem? Radiciação. Então, tudo que eu fiz aqui nessa potenciação de elevar ao quadrado vai ser desfeito quando eu tirar a raiz. Então, eu não saio do lugar, não é isso? Eu não saio do lugar em termos de valor numérico. Agora, o número negativo elevado ao quadrado, a gente sabe que sempre vai dar o quê? Positivo. Positivo. E a raiz quadrada de um positivo é um positivo. Então, quer dizer que essa conta aqui sempre vai retornar números positivos, exatamente como o módulo faz. Não interessa se o x é positivo ou é negativo. Ele elevado ao quadrado, ele fica positivo. Se ele fica positivo, a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. Será que eu fui claro ou não? Então, isso tem a ver com o terceiro par. Eu falei do primeiro par de operações inversas. Quem são elas? A distância O segundo par. divisão. Multiplicação e divisão. Isso, multiplicação e divisão. E o terceiro par, que eu acabo de falar agora, então? Potenciação e radiciação. Potenciação e radiciação. Exatamente isso. Né? Agora, se aqui for expoente 2, vai ser raiz quadrada. Se aqui for expoente 3, Raiz cúbica. raiz cúbica. Eu poderia, então, fazer isso agora com... trocar o quadrado pelo cubo aqui, pessoal. O que é que vocês acham? Essa propriedade aqui é verdadeira ou é falsa? Falsa. Por quê? Porque quando faz potência de número ímpar, dá negativo. E raiz de negativo não existe. Opa! O que é que eu acabo de ouvir agora? Quanto Potenciação. é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Existe sim. Quem disse que não existe raiz cúbica de negativo? Você está confundindo com outra coisa. Qual é? Raiz quadrada. Ah, exatamente. Ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos 8. Ou seja, eu alcanço esse cara. O que não existe é raiz quadrada de menos 4. Aí é verdade, isso aqui não existe. Mas, então não é esse o motivo, não é esse o argumento, tá? Então eu volto a repetir a pergunta. Essa propriedade 5 é verdadeira ou é falsa? Falsa. Verdadeira. Ela é falsa por quê? Porque o resultado pode dar negativo e o módulo não é negativo. Exatamente. Aqui, se x for negativo, vai dar negativo. Aí vai ficar um negativo igual a quem? Igual a um positivo. Isso é impossível. Ou seja, essa propriedade não existe. Vale com raiz quadrada, mas não vale com raiz Cúbica. cúbica. Agora, valeria com raiz quarta, sim ou não? Sim. Sim. Valeria com raiz quarta. Valeria com raiz quinta? Não. Não. Então, quais os casos que vão valer? Raízes o quê? Quando for levando a um número... Raízes, Par. esse cara chama Par. índice. Raízes com o quê? Índice par. Par. Exatamente. Raízes com índice par, essa propriedade funciona. Raízes com índice ímpar, essa propriedade não funciona. Foi claro, pessoal? Sim. Beleza. Eu nem sei se eu discuto. Eu não estou nem lembrado mais do vídeo que eu gravei, então eu nem sei qual foi as propriedades. Quantas propriedades eu coloquei no vídeo? Que eu não lembro mais. Quem assistiu, me ajude. Eu vi só 3. Eu já estou com 4 aqui, não é isso?
Eu só vi a de multiplicação, a de divisão e a de raiz quadrada. E a primeira. Então, 4. Também só vi essas. 4. Agora, vou fazer uma outra pergunta agora, para saber se é verdade ou se é falso, hein? Essa eu tenho certeza que eu não coloquei no vídeo, mas essa propriedade, vamos ver se é válida ou não. Será que vai ser a propriedade 5, essa daqui, ó? O módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Isso é verdade ou é falso? Eu não estou usando mais igualdade, eu estou usando agora uma desigualdade. Estou aguardando a opinião de algum aluno. Estou querendo que alguém opine. Se arrisque. E o máximo que pode acontecer é errar. E é bom errar, porque nós estamos aqui na aula justamente para aprender. E aí? É verdade ou é falso? É falso? É verdade. Eu ia dizer verdade, mas com medo de errar. Sim, mas se errar, qual vai ser o problema? Pode errar. Todo mundo, eu erro, toda aula eu erro. Vocês que não me corrigem, mas toda aula eu erro. E às vezes alguns alunos me corrigem. Eu que acho achava que era por causa do sinal, que ia ficar a mesma coisa. Vamos lá. Se eu botar 5 e 3, vai funcionar? É verdade ou é falso que o módulo de 5 mais 3 é menor ou igual que o módulo de 5 mais o módulo de 3? Quanto é que dá 5 mais 3? 8. 8. Quanto é que dá o módulo de 5? 5. Quanto é que dá o módulo de 3? 3. E quanto é que vale 5 mais 3 do lado direito? 8. 8. Quanto é que vale o módulo de 8? 8. 8. E é verdade que 8 é menor ou igual que 8? Verdade ou falso aqui? Verdade. Verdade. São iguais, tem a igualdade, então funciona. Agora eu vou pegar aquele caso que sempre falhou nos outros. Qual foi o caso que falhava? Era quando um era positivo e outro o quê? Negativo. De novo. Módulo de 5 somado com menos 3 vai ser menor ou igual que módulo de 5 somado com módulo de menos 3. Quanto é que vale 5 somado com menos 3? Pessoal, 5 deu 2. Quanto é que vale o módulo de 5? 5. Quanto é que vale o módulo de menos 3? 3. Do lado direito, quanto é que vale 5 mais 3? 8. 8. Do lado esquerdo, quanto é que vale o módulo de 2? 2. E é verdade que 2 é menor ou igual que 8? Alguém está com o som ligado. É verdade que 2 é menor ou igual que 8, pessoal? Verdade ou falso? É verdade. Né? Quando eu falo menor, esse sinal quer dizer menor ou igual. Esse ou permite que seja uma coisa ou outra. Então, de fato, 2 é menor que 8. Então, funciona. No caso aqui, 8 é igual a 8. Então, funciona. Porque tem um ou aí. Se tivesse um e, não funcionava. Mas nesse sinal, a gente sempre fala menor ou igual. Entenderam, pessoal? Isso aqui? Olha aí, a nossa aula sendo mais ampla do que o vídeo gravado. Agora, ficou fácil entender a aula de hoje, depois de assistir ao vídeo que eu tinha colocado? Sim ou não? Para mim, sim. Pessoas que assistiram, sim, aí eu tenho certeza. Será que vocês entendem agora por que é que eu insisto tanto que vocês têm que assistir os vídeos? Será que eu estou querendo o mal de vocês ou estou querendo o bem de vocês? Quando eu falo que se você assistir o vídeo, a aula você vai participar, interagir, entender, perguntar, refletir.
Qual é o vídeo para a próxima aula? A aula de terça-feira. 29. Desculpa, de segunda, é o vídeo 29. Então, se vocês quiserem ter a facilidade que tiveram na aula de hoje, assistam ao vídeo 29. Você assiste um vídeo de 40, 50 minutos, eu não sei qual é o tempo de duração dele exatamente, e você vai entender a aula, que é uma beleza, como eu acho que foi na aula de hoje. Então, resumindo a aula de hoje, pessoal, o que é módulo de um número? A distância dele até a origem. Exatamente. Sempre produz um resultado que o módulo Positivo. positivo. O módulo de um número pode ser igual ao próprio número, pode ser igual ao seu simétrico. Quando é que o módulo de um número vai ser igual ao próprio número? Quando o número for positivo. Quando o número for positivo. E quando é que o módulo de um número vai dar igual ao seu simétrico? Quando for negativo. Quando for negativo. As identidades que nós vimos hoje, de manter ou de trocar, conforme ele seja positivo, conforme ele seja negativo, vai ser a base da resolução das equações. Então, eu vou começar a aula de segunda-feira que vem, com equações modulares, e o início vai ser exatamente isso. Eu vou usar essa propriedade de manter, se for positivo, de trocar o sinal, ou seja, pegar o simétrico, se for negativo. Essa é a essência do módulo. Se entendeu isso, tudo que vem pela frente vai ficar fácil. Esse é o ponto central. Agora, vamos ver se vocês estão espertos para a gente terminar a aula aqui. Vou arriscar colocar uma equação aqui para vocês. A primeira equação de vocês, modular. Alguém saberia responder quanto vale x nessa equação? Qual é o número que somado com 4 e feito o módulo desse resultado dá um módulo 3? Menos 7. Acertou. Por quê? Menos 7 mais 4 dá menos 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3. Beleza, mas tem outro cara ainda além do menos 7. Menos 1? Exatamente. Vocês acabaram de resolver a primeira equação modular de vocês. O conjunto de solução dessa equação modular é formado pelo menos 7 e pelo menos 1. Então, isso vai ser a nossa próxima aula, ok? Então, acabei de dar cenas dos próximos capítulos, tá certo? Então, acabei de dar a deixa do início da próxima aula. Galera, muito obrigado. Consegui terminar hoje a aula sem me alongar demais. E o motivo principal foi o fato de vários alunos terem assistido aos vídeos. Se a gente fizer isso, o andamento e a performance de vocês vai funcionar. Juliet perguntou, tem como o senhor dar um exemplo de uma função de 3 módulos? Eu não falei função ainda, Juliet. Eu falei hoje em equação, mas estou dizendo que a equação vai ser próxima aula. E aí, espera um pouquinho, eu vou dar na próxima aula, tá, Juliet? Sem problema. Érica falou que pareceu propaganda de novela, as cenas dos próximos capítulos, entendi. Temos novidades para os próximos capítulos, sim. Temos muitos casamentos, cenas de emoção. Teremos muitas cenas pesadas daqui para frente, tá certo? Galera, muito obrigado. Valeu pela atenção de vocês. E se vocês assistirem os vídeos, todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora depende de vocês. O que é que a Érica botou? Armaria. Que armaria é isso? É Ave Maria? É armaria? Agora que eu entendi. O maior medo do estudante será logaritmo. Não vai ter medo nenhum se você entender a parte de exponencial. Se você entender exponencial, o logaritmo vai ser bem tranquilo. Tchau, Maria Eduarda e todos presentes, tá? Um quórum alto também hoje. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau para você também, Viliane. E eu diria que hoje foi uma das melhores aulas do ano, se não a melhor aula do ano,
do ponto de vista de participação de vocês. Essa é a aula que eu gostaria que acontecesse. Tchau, sempre. professor. Valeu, Tchau, professor. Isadora. Um grande abraço. Vou parar a gravação nesse momento. Tchau, Tchau. professor. Tchau, Emily. Tchau, Ana Clara. Tchau, professor.